Vamos lá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Aula de hoje, o que estudar em 2024, o que estudar em 2025, o que estudar em 2030 para começar na prática previdenciária. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Não é à toa que essa aula é a primeira aula desse módulo que é como iniciar a sua carreira na prática previdenciária, tá? Qual é o objetivo desse módulo? É trazer para vocês ferramentas que possibilitem que mesmo você que seja iniciante consiga aplicar a teoria na prática e ter resultados. A gente vai começar aqui do começo mesmo. Então, você que já tem um tempo que estudou previdenciário, vai poder começar aqui do zero. Você que já vem estudando previdenciário, que já sabe, bota aí na velocidade 2.0 e segue o barco, tá? E você que quer ter certeza se sabe mesmo, fica e anota tudo que você precisa anotar, porque essa é uma aula de conteúdo. Você precisa dessa aula. Não menospreze a teoria. Salomão, essa aula vai ser então uma aula teórica de forma alguma, ela não vai ser uma aula teórica, a gente vai pegar a teoria e aprender a aplicar a teoria na prática. Quando chegar um cliente no seu escritório, você vai saber usar os elementos necessários para quê? Para que você consiga ajudar esse cliente, fechar mais contratos e vender um serviço adequado para ele. A maioria dos previdenciaristas, quando eu falo assim, vou te ensinar um tema teórico. O cara, não quero teoria, porque não sei o quê. Mas quando tem uma dúvida prática, normalmente essa dúvida prática, ela se baseia numa falta de solidez no quesito teórico. Então, a gente precisa, sim, entender. Claro que a gente não vai ficar aqui estudando o sexo dos anjos. Porque como que vai ser a norma de quem vai se aposentar em 2050 com base no princípio constitucional da... Não, a gente não vai estudar por esse caminho. A gente vai estudar prática previdenciária direto ao ponto. E aí, para a gente estabelecer, você já assistiu o módulo 1 e o módulo 2 aqui na comunidade Previdência na Prática, você sabe que você precisa, quando tiver uma dúvida, comentar. Salomão, no minuto tal, fiquei com a dúvida X, Y, Z... Como é que funciona isso? O que é que a gente precisa fazer nessa situação? Precisa comentar aqui. Salomão, no minuto 2, eu tive a dúvida tal, eu quero a minha dúvida é essa. E aí, se for uma dúvida desta aula, você comenta aqui. Salomão, eu tenho um caso prático relacionado com essa aula. Aí você bota na comunidade no Facebook, que é o espaço para a gente debater os casos concretos do seu escritório, tá bom? E se ninguém te responder em até 48 horas, você me marca que a gente vai lá e responde. Mas, normalmente, as dúvidas que você posta na comunidade, se você seguir as orientações de marcação, de dúvida, de tag, tudo bonitinho, você não vai ter ali 2 horas de espera, tá? Quando a pessoa te perguntar, você te responder, se ela não sanou a sua dúvida, vê se a sua dúvida foi bem fundamentada, no sentido assim, você explicou direitinho a dúvida que você tinha, e se mesmo assim tiver explicado, tiver ainda pendente, você avisa que a gente vai lá te responder. Tá bom? Gente, essa aula, né, esse é o nosso primeiro módulo, é o módulo 1, como iniciar na prática previdenciária do absoluto zero, tá? Bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, você começa a se tornar um especialista em prática previdenciária, que vai te fazer faturar de 50 a 120 mil reais nos próximos 12 meses, o que dá uma média de 4 a 10 mil reais por mês com prática previdenciária, mas você precisa estar comprometido aí com os estudos, você precisa estar comprometido com a sua clientela. Lembra que prática previdenciária requer muita atualização. Mas vamos lá. Eu quero começar falando de uma forma geral dos fundamentos da nossa prática previdenciária. Salomão, eu estou assistindo gravado. Cadê o material de apoio? O material de apoio está aqui embaixo, tanto o PDF quanto o meu quadro branco. Salomão, eu estou no ao vivo agora, como é que eu faço para ter acesso a esse material? Se inscreve na comunidade Previdência na Prática, na próxima turma que a gente tiver, você vai fazer a sua inscrição, tá bom? Vamos lá, quais são então aí os fundamentos da prática previdenciária? O que é que você precisa entender aí de prática previdenciária para você começar? Vamos lá, bem prático, uma revisão, mesmo para quem nunca viu a matéria. Então, a gente vai ter o seguinte,
quando o cliente chegar no seu escritório, imagine que esse aqui é seu Bruno. Seu Bruno vai ser o nosso cliente aqui. Quem acompanha a gente no Instagram já conhece. Seu Bruno é uma comédia. Seu Bruno chega no escritório, ele está com uma dúvida prática que você deseja, né? Que deseja que você resolva essa dúvida aí com ele. Fala, olha, doutora, eu tenho isso. Você vai precisar de conteúdo para responder seu Bruno. Mas tem uma estratégia que você, mesmo com pouco ou quase nenhum conhecimento, vai conseguir converter seu Bruno de uma dúvida para um contrato. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, o primeiro passo, né, é entender os fundamentos. Quais são os fundamentos, né? Então, assim, olha, quem tem direito aos benefícios do INSS. Isso você tem que ter em mente. Lembra, gente, essa aula realmente é uma aula introdutória, tá? Nós vamos aprofundar esses conteúdos. Você que já sabe muito, que já tem isso aqui nas costas, se você quiser avançar o conteúdo, avance. Mas, assim, eu recomendo que você assista na humildade, porque, às vezes, tem uma forma de explicar que eu posso passar aqui que você pode aplicar na sua prática previdenciária e fazer com que o seu cliente entenda um determinado assunto, tá? Mais fácil. Então, quem é que tem direito aos benefícios no INSS? Então, aqui a gente está falando de tipos de segurado, tá? Tipos de segurado. Segurados, a gente vai ter os segurados obrigatórios, tá? Que são aquelas pessoas que são obrigadas a pagar INSS. E nós vamos ter os segurados facultativos, ok? Então, esses são os dois tipos de segurados do INSS. Quem paga o INSS diretamente é chamado de segurado. Mas a gente também vai ter os dependentes, que são pessoas que, apesar de não pagarem INSS, terão direito a benefícios previdenciários, tá? Esses dependentes dependem da contribuição de quem é segurado, de quem é obrigado a pagar. Se não tem um segurado que pagou aquela contribuição, que é vinculado ao regime geral de previdência social, o RGPS, não vamos ter, então, dependentes. Não é possível haver dependentes sem que previamente tivesse havido um segurado, alguém que pagou INSS. Finge que você está no ao vivo comigo e você que está no ao vivo me responda. Deu para entender esse conceito, gente? Bem tranquilo aí para você entender. Ah, meu Deus do céu, fiz um trem aqui no Instagram e surgiu bombas aqui e não sei o quê. Mas deu para entender, gente? Se deu para entender, comenta aí. Salomão, fiquei com dúvida nisso, comenta aqui na plataforma também. Então, segurados obrigatórios e facultativos, tá? Além dos segurados obrigatórios e dos facultativos, então, a gente vai ter quem tem mais direito a benefícios do INSS, os dependentes, tá bom? Os dependentes, ok? Ok. A gente vai estudar cada um dos requisitos dos segurados obrigatórios e segurados facultativos para recebimento de benefício, tá? Não se preocupe, como é que você vai fazer, os formulários que preenche, como que preenche, de que maneira preenche, isso tudo a gente vai estudar com calma aqui no curso, tá? Dentro da comunidade, ao longo dos módulos que estão por vir. Como eu falei, essa é a introdução. Tá? Então não se preocupe, hoje é só para a gente ter uma visão geral. Eu quero que você saia dessa aula sabendo fazer uma triagem, tá? Para identificar seus primeiros clientes e ao identificar os seus primeiros clientes, possa fechar contratos com eles e fazerem parcerias. Salomão, eu não conheço ninguém que advoga em previdenciária, aqui na minha cidade ninguém quer me ajudar, você vai mandar mensagem para nós aqui e a gente vai ser o seu parceiro nesses casos concretos, você vai entender como é que funciona nosso modelo de parceria aqui no nosso escritório, e você que é aluno pode ser também nossos parceiros. Ah, Salomão, tem interesse sim em ser parceiro aí do escritório de vocês, manda uma mensagem aqui para nós, tá? Ou nos grupos de WhatsApp que a gente tem aqui da comunidade, ou no Instagram, onde você tiver, tá bom? Quem são os dependentes? Os dependentes são o cônjuge, companheiro, companheira, os filhos, enteados, tá? Os equiparados a filhos, como o menor tutelado, tá bom? O menor sob guarda também vai ser equiparado a filho. A gente vai ter também aí os pais e os irmãos. Esses são os dependentes. A gente vai estudar no módulo de dependentes, onde a gente vai tratar também de pensão por morte, tá? E auxílio reclusão, que são os dois benefícios que os dependentes têm direito. Os benefícios
pagos pelo INSS, que os dependentes têm direito, são pensão por morte e auxílio reclusão. Tá joia? Então, nós veremos esse conteúdo muito detalhadamente em PAP, tá? Processo Administrativo Previdenciário, dependentes, um pouquinho mais para frente aqui dentro da comunidade. PAP dependentes, aqui é um D. Então, PAP dependentes, a gente vai estudar esse assunto. Tá joia? Ok. Dito isso, essas pessoas que terão, quem serão os segurados obrigatórios, quem é o segurado facultativo, o dependente, a gente vai ver que os segurados obrigatórios, eles são aí vamos puxar aqui uma setinha aqui, segurado obrigatório. Quem são os segurados obrigatórios, minha gente? Os segurados obrigatórios são aqueles que não possuem a opção de pagar se não quiserem pagar, não possuem a opção de pagar por conta própria, só se eles desejarem. Eles são obrigados a pagar. Então, a gente vai ter os empregados, a gente vai ter empregado doméstico, tá? A gente vai ter o trabalhador avulso, ok? A gente vai estudar cada um deles dentro... Aqui eu vou te explicar onde é que a gente vai estudar cada um deles também. O trabalhador avulso, a gente vai ter o segurado especial, tá? O segurado especial, que é o trabalhador rural, e o pescador artesanal. E a gente vai ter ainda, deixa eu só diminuir aqui para ficar bonitinho. Ritmo de aula tá bom, minha gente? Comenta aqui para mim, você que está no ao vivo. Você que está gravado, comenta. Professor, o ritmo de aula tá ótimo, já botei aqui no 2.0, que eu não estou aguentando mais te ouvir. Pode comentar aí, seja sincero. E a gente vai ter o contribuinte, né, individual, tá? Então, contribuinte individual. Então, a gente vai ter 5 tipos de segurados obrigatórios, tá? Vamos lá. Aqui. Então, a gente tem empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e o contribuinte individual. Todos esses aqui são segurados obrigatórios, ok? Eles são obrigados a contribuir com o INSS. Independe da vontade deles. Tá? Eles têm que pagar. A gente vai ver que alguns desses aqui, como o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso, bem como o contribuinte individual, que esse contribuinte individual, a gente vai dividir ele em 2 subclasses, a gente vai estudar isso mais para frente, tá? A gente vai ter o autônomo. Isso aqui, gente, é uma nomenclatura que tecnicamente não é correta, tá? Mas é uma forma fácil para que você entenda. Lá na frente eu vou explicar direitinho por que eu separo o contribuinte individual entre contribuinte individual autônomo e contribuinte individual que presta serviço a PJ, tá? Esse aqui, ele presta serviço a PJ. Ele presta serviço... Bustica, peraí. Presta serviço a PJ. Vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Ele presta serviço a PJ, pessoa jurídica, ok? A gente vai entender isso. Não se preocupa, agora não é a hora de você entender. Eu só estou passando uma visão geral, tá? Então, esses são segurados obrigatórios. Eles têm a obrigação de contribuir, independente de vontade. E o segurado facultativo é aquele que, embora não trabalhe, caso ele queira receber benefícios do INSS, ele pode pagar por livre e espontânea vontade. O obrigatório paga por livre e espontânea obrigação, pressão. O facultativo paga se quiser, tá? Então, quem não trabalha pode pagar como facultativo. Aí entra a dona de casa, o estudante, entra aquela pessoa que é herdeira, mas que quer receber um benefício do INSS, enfim, vai entrar uma par de gente aqui que a gente vai estudar com calma quem é que pode ser segurado facultativo. Tá bom? E aí a gente vai ver as pendências do segurado facultativo. Salomão, aqui dentro da comunidade, onde é que a gente vai estudar cada um desses trabalhadores? Como é que eu comprovo o vínculo de cada um? Como é que eu demonstro para o INSS que o meu cliente é cada um desse tipo de segurado? A gente vai estudar isso no Dominando o CNIS, onde eu vou lhe ensinar
como interpretar corretamente o CNIS, como ajustar o CNIS, como monetizar com os serviços previdenciários disponíveis dentro do CNIS. O cara não tem direito a se aposentar agora, mas ele tem um vínculo em aberto. Como é que a gente vai fechar? Qual a documentação que a gente vai apresentar? Tudo isso vai estar no módulo Dominando o CNIS aqui dentro da comunidade, que você vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá joia? Então, vai funcionar assim, você vai ver com calma cada um desses lá dentro. Mas o que é que esse segurado busca no INSS? Ele busca uma prestação, né? E essa prestação, tá? Ele busca uma prestação. Como assim uma prestação, professor? Não estou entendendo. Vou explicar. Ele busca uma prestação do INSS. Tipo crediário, exatamente. Ele busca uma prestação. Essa prestação pode ser benefícios, tá? Que é a obrigação de pagar, o INSS tem que pagar um valor para esse trabalhador, para esse dependente, ou serviços. Serviços, professor? Como assim serviços? Nunca vi falar isso, fiz uma pós e não aprendi isso. Serviços, serviço não é dinheiro, não. Serviços é obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Como assim? Reabilitação profissional é um serviço que é devido ao segurado da Previdência Social. Essa prestação, esse serviço que é devido ao trabalhador, visa reabilitá-lo para que ele volte ao mercado de trabalho. Eu já até, no dia que eu estou gravando essa aula aqui, postei mais cedo, né, um memezinho de uma menininha falando, é mentira, você está mentindo, segurado, às vezes ele todo estrupiado, sem perna, sem cabeça, e o perito do INSS bota ele para reabilitação e diz que ele tem condições de trabalhar, e a gente sabe que não funciona muito bem assim, né? Então, essas prestações se traduzem em benefícios e serviços. A gente tem que ter os benefícios e tem que ter os serviços. Normalmente, nós, no escritório previdenciário, a gente foca nos benefícios, tá? Que são obrigações pecuniárias, obrigações que o INSS tem de pagar um benefício determinado, né, ao segurado, ok? Tá bom, mas quais são esses tipos de benefícios que a gente vai ter aí como prestações do INSS? Então, a gente vai ter aqui tipos de benefícios, tá? E você que está no ao vivo, gente, você pode assistir essa aula vendo o slide em tela, as minhas anotações, lá no YouTube, tá bom? O link tá nos meus stories, se você estiver no ao vivo. Salomão, estou assistindo gravado aqui na plataforma, só pegar aqui o material embaixo da aula e baixar o material, fazer o download. Tá? Inclusive, você pode assistir as aulas offline, desde que você tenha um aplicativo aí da Hotmart, que é onde a gente hospeda as nossas aulas. Então, vamos lá. Quais são os tipos de benefícios que a gente tem no INSS, que a gente pode ofertar, benefícios diretos que a gente pode ofertar para os nossos clientes? A gente vai ter, primeiro, a pessoa nasce, então, salário maternidade, né? Então, salário maternidade. Salário maternidade é o famoso B80, é o código desse benefício. Aí a pessoa nasce, começa a trabalhar, né? E sofre um acidente. Nesse caso, ela vai ter um benefício por incapacidade, né? Que é o famoso BIT. Incapacidade, tá? Então, a pessoa sofreu um acidente ali no trabalho, em casa, ela vai ter um benefício por incapacidade, que pode ser benefício previdenciário, né? B31, que é o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, ou pode ser um benefício acidentário, que é o auxílio-doença decorrente de um acidente que aconteceu no trabalho, que é o B32. Sabia disso? Tá? Precisa decorar esses códigos? Não, com o tempo vocês vão pegando, tudo muito tranquilo de você, não precisa decorar. O material está aqui, as aulas estão aqui para vocês assistirem com calma, quantas vezes você quiser, você que é aluno da comunidade, tá bom? E se for um benefício por incapacidade permanente, a gente vai ter o B91, que é previdenciário, e o B92, que é aposentadoria por incapacidade, né? Benefício por incapacidade permanente, que é o B92, que é acidentário, decorrente de acidente. Tem diferença, tem repercussão. A gente tem que entender se foi um benefício previdenciário, se foi acidentário. Por que a gente tem que entender isso? Porque isso vai ter repercussões previdenciárias, tá? Previdenciárias, tá joia?
E aí, alguém que está aqui ao vivo, o William, perguntou, interessante, William, falou, boa noite, eu estou no 8º período, boa tarde, estou no 8º período de Direito, consigo entrar no mercado previdenciário desde já? Se você colar aqui nas nossas aulas, sim, porque a gente vai te ensinar a atuar no administrativo, ou seja, sem OAB, sem necessidade de você já ser advogado. Agora, você não vai poder se apresentar como advogado, tá? Você vai prestar serviços previdenciários no âmbito administrativo, tá joia? Então, vamos lá. Avançando um pouquinho mais, o segurado ele vai poder, então, receber um salário maternidade, um benefício por incapacidade, mas ele também vai ter, no meio do caminho, tá? Os auxílios que ele pode ter. Quais são os auxílios? Auxílio maternidade, auxílio paternidade é um benefício previdenciário? Não, é um benefício trabalhista. Não confunda auxílio, tá? Lá, paternidade com salário maternidade. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salário maternidade, benefício previdenciário. Auxílio paternidade, benefício trabalhista, decorrente da CLT, das leis do trabalho. Tá? Agora, o auxílio acidente é um benefício que o segurado vai ter acesso quando ele tiver sofrido um acidente, ele se recupera, mas fica com sequelas, tá? Já já eu vou falar para você onde é que dentro aqui da comunidade você vai estudar cada um dos benefícios de forma isolada, técnica, com passo a passo. Não se preocupe, essa aula, repito, é uma aula introdutória, só para te dar as boas-vindas aqui no conteúdo da comunidade, para você já ir pegando aí ritmo, saber identificar um possível cliente, fechar contrato com ele, fazer aí parceria e já ganhar aí pelo menos de 2 a 5 mil reais, mesmo no comecinho aí da sua carreira como previdenciarista. Então, auxílio acidente a gente vai estudar depois com calma, tá? A gente vai, depois do auxílio acidente, a gente pode ter também as aposentadorias, tá bom? Aposentadorias. Aí, opa, faltou um S aqui. As aposentadorias a gente vai ter atualmente, tá? Depois da reforma da Previdência 2019, você só tem um tipo de aposentadoria, que são as aposentadorias programadas, tá? E as aposentadorias, na verdade, não é um tipo só, porque tecnicamente as aposentadorias especiais, elas também estão aqui, a gente vai destrinchar elas depois, mas assim, a gente vai ter como principal aposentadoria, a mais comum, a aposentadoria programada. Até a reforma da Previdência, minha gente, a gente tinha aposentadoria programada, a gente tinha aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Tecnicamente, essas aposentadorias deixaram de existir, tá? E só ficaram permanentes, elas ainda existem para quem? Para quem já tinha direito adquirido e não se aposentou, ou para quem entrou em uma das regras de transição, tá bom? Mas hoje, depois da reforma, ou seja, depois de novembro de 2019, nós vamos ter apenas, de forma principal, a aposentadoria programada, que juntou a idade mínima com tempo de contribuição mínimo. Então, a gente precisa ter uma idade mínima de 65 anos para homem, 62 para mulher, tá? E, pelo menos, 20 anos de contribuição para homem ou 15 anos de contribuição para mulher e, em ambos os casos, 180 meses de carência. Nós vamos estudar o que é carência, como que a gente recupera, período de qualidade de segurar, tudo isso a gente vai estudar cada um desses detalhes nos módulos específicos, tá bom? Aí aqui no curso, não se preocupe, vamos por partes, tá? Então, aposentadorias, tá? De toda sorte vai entrar aqui. Salomão, as aposentadorias por incapacidade estão aqui? Não, as aposentadorias por incapacidade, que são os benefícios por incapacidade permanente, está cá em cima, tá? Depois das aposentadorias, a gente vai ver a aposentadoria do professor, do deficiente, a aposentadoria especial, aquela de agentes nocivos, né, à saúde, agentes químicos, físicos, biológicos, PPP, tudo mais, a gente vai estudar cada um desses modos, tá? Depois disso, a gente vai ter o benefício de auxílio reclusão, tá bom? Então, a gente tem o auxílio acidente, tá? Aqui, mas eu gosto de, para fins didáticos, colocar o auxílio reclusão aqui, tá bom? O auxílio reclusão aqui. O auxílio reclusão, que é um benefício pago ao dependente, não é pago ao preso,
Ah, mas o preso não sei o que. Gente, a gente está estudando tecnicamente. Tecnicamente, o auxílio reclusão é para o dependente, a criança, a esposa, o esposo que ficou solto enquanto o preso, a presa está preso, está recebendo. E aí tem vários critérios, ser baixa renda, ter inscrição no CAD único, nós vamos estudar com calma, tá? É devido a quem é regime aberto, semiaberto, regime fechado, tudo isso a gente vai estudar, como é que faz o requerimento, quais são os documentos que precisa, como é que a gente faz no meu INSS, tudo isso a gente vai estudar aqui dentro da comunidade, não se preocupe, tá bom? Salomão, eu estou assistindo ao vivo, eu faço como para entrar na comunidade? É só você comentar aqui, quero fazer parte da comunidade, tá? Tá assistindo essa aula gravada, depois do ao vivo a gente deixa ela aberta por um tempinho, tá? Então manda mensagem para nós que a gente abre uma vaga aí para vocês, dependendo aí de como a gente estiver no momento. Salomão, beleza. Qual é o último benefício? Pensão por morte, tá? Pensão por morte aqui dentro da estrutura que a gente tem na comunidade é o único benefício que não está no PAP concessão. Embora faça parte do PAP concessão, o que é PAP? Processo Administrativo Previdenciário. Embora faça parte aqui do PAP concessão, que envolve todos os benefícios, a gente estuda ele à parte, por causa das disposições a respeito dos dependentes. Então, a gente tem que fazer um estudo minucioso de quem são os dependentes, como é que eu provo dependência no INSS, como é que eu refuto quando o INSS nega a comprovação de união estável, de vínculo, de dependência. Então, a gente faz um estudo separado, tá? Então, só para situar, os benefícios em regra, tá? Os benefícios em regra, nós vamos estudar dentro de PAP concessão, tá bom? Pensão por morte também está dentro de PAP concessão, mas a gente vai estudar ele num módulo separado que a gente chama de PAP dependente, ok? Aqui dentro da comunidade. No PAP dependente também estudamos, auxílio acidente não, também estudamos o auxílio reclusão. Então, deixa eu só para ficar bonitinho aqui, tá? O auxílio reclusão e a pensão por morte, a gente também estuda dentro de PAP dependente, só em PAP concessão, mas num módulo separado, que é o PAP dependente, tá? Isso aqui é só para situar você, para você depois achar. Salomão, eu já tenho um caso de pensão por morte, posso pular para a aula direto de pensão por morte? Pode pular para a aula direto de pensão por morte. A gente aqui na comunidade estuda de duas formas, gente. A gente estuda seguindo a sequência em que a aula foi distribuída dentro da plataforma. Você não tem caso, não tem nada de cliente ainda, não tem nenhum cliente. Vai seguindo aula 1, aula 2, na sequência, porque a gente pensou o cronograma de aulas didaticamente para te ajudar na sua prática previdenciária enquanto você não tem clientes, tá? Ah, Salomão não tem um caso. Vai participar das comissões de prática previdenciária da comunidade. Aí nem sei o que é isso. Volta lá no módulo 1, no módulo 2 e leia vantagens de ser membro da comunidade. Você vai poder participar de uma comissão, por exemplo, só de pensão por morte, que uma vez por mês, 2 vezes por mês, a depender aí da organização que a comissão fizer, você se reúne para estudar casos simulados daquele assunto específico, e aí você que não estagiou, que não tem casos práticos, pode ter um contato mais perto, mais real com a matéria, pensando as situações fáticas sobre aquele assunto, tá? No dia que eu estou gravando essa aula mesmo, vai ter aula, vai ter encontros aí da comissão, das comissões de previdenciário, falando de um tema específico. Tá joia? Ok, professor, estou entendendo, tá? Entendi o assunto, beleza. Vamos lá, meu trem apareceu aqui agora, deixa eu voltar para a minha tela anterior, beleza. Me perdi aqui, apareceu um trem aqui na minha tela confirmando aqui senha e eu agora estava falando de pensão por morte, beleza. PAP dependente separado aí, né? Do PAP concessão, embora faça parte aí dessa mesma matéria. Beleza, professor. Agora aqui, eu já entendi os requisitos dos benefícios, tal. O segurado chegou para mim, é um cliente, eu sei que ele quer um auxílio reclusão, porque auxílio reclusão é para preso, pensão por morte é porque morreu alguém e tal. Como é que a gente vai fazer, né?
essa identificação desse possível cliente nosso ali. Eu não tenho muito ainda prática previdenciária, eu sei pouco de prática previdenciária. Quando chegar o seu cliente, tá? A gente vai, aqui dentro da comunidade, a gente tem um módulo só de fechamento, de vendas, né? Porque a gente trabalha técnica, prospecção e venda. Lá você vai aprofundar nisso. Mas o que eu preciso nesse começo, enquanto você ainda não detém todo o conhecimento de prática previdenciária? Que você saiba identificar possíveis clientes e consiga fechar contrato. Ah, eu não sei resolver, ainda não sei fazer o requerimento, ainda não sei. Você vai fazer parceria e através da parceria você vai ficar com 50%, né, desse contrato ali. É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada, tá? Identificou que esse cliente tem ali uma possível chance, né, de um benefício, como é que você vai abordar esse cliente? Você vai sempre falar, olha, fulano, no seu caso a gente tem que fazer uma análise detalhada, tá? A gente precisa olhar se você preenche os requisitos do benefício. Anote isso que eu estou falando, porque isso aqui vai ser um script para você. A gente precisa ver se você preenche os requisitos desse benefício, se esse benefício ele pode ser concedido para você ou não, tá? Para isso a gente vai fazer uma análise. E aí, semana que vem, a gente retorna o seu atendimento com os detalhes, porque é uma vida inteira para a gente analisar. Às vezes é um salário maternidade, tem muitos detalhes e tal. Salomão, mas o meu cliente, ele quer uma resposta agora. Você não vai dar a impressão para ele que o assunto é fácil. Você vai usar esse tempo que você tem de uma semana para dar uma resposta, um retorno para ele, para você encontrar o parceiro, caso você não tenha, para você passar o caso para o parceiro te explicar. E aí, na semana seguinte, você senta com calma com esse cliente, tá? E explica para ele caso seja necessário. Só que o contrato com esse cliente você vai fechar de imediato. Mas e se ele não tiver direito? Se ele não tiver direito, você diz a ele que ele não vai ter direito. Porém, ele já tem um contrato com você. Agora, se você ficar esperando semana que vem para ele dizer se ele tem direito ou não para assinar o contrato, se você disser que ele tem direito, pode acontecer dele falar assim, ah, tá bom, doutor, vou fazer sozinho porque eu não preciso de advogado, não preciso de ninguém, porque as pessoas acham que é só chegar lá no meu INSS e fazer o requerimento, quando, na verdade, quando fazem sozinho, às vezes cometem muitos erros e acabam levando a negativo do benefício, tá? Então, mesmo sem saber, não sei ainda, você vai falar, olha, esse caso seu tem alguns detalhes importantes que a gente precisa olhar, eu já olhei aqui o CNIS, eu já olhei aqui que ele tem algumas pendências, eu quero estudar, quero ver algumas possibilidades, e semana que vem a gente pode marcar um segundo encontro, tá? Agora, se você fechar contrato comigo hoje, a nossa precificação é XYZ, e você vai precificar, já vai montar o contrato, e o seu cliente já vai assinar esse contrato, tá bom? Mesmo que você ainda não saiba a matéria, tá bem? Outra coisa importante aqui nesse momento é, Salomão, mas e se não tiver direito? Se não tiver direito, você vai falar para ele, tá? O previdenciário, você pode cobrar no êxito. Isso no começo da sua carreira é uma estratégia muito boa. Eu gosto de cobrar consulta, eu gosto de cobrar para analisar, mas para quem está começando, às vezes é difícil implantar. E às vezes até é difícil eu te convencer de que você, mesmo no início de carreira, já pode cobrar consulta. Eu não quero que isso seja um impedimento para você crescer na sua advocacia. Então, você fala, não, eu vou fazer análise. Se você fechar comigo agora, eu só vou cobrar no êxito se tiver sucesso. Tá? Quanto é que você vai cobrar? Vou cobrar 3 benefícios e 30% dos atrasados. Dá uma olhadinha na sua tabela de OAB. Salomão, mas eu não sou vinculado à OAB. Eu não sou advogado ainda. Eu posso fazer um menos? Eu não recomendo. Eu recomendo que você siga a tabela da OAB, tá? Porque é o serviço que realmente já está ali precificado, você já pega ali do jeito que está. É muito melhor do que você cobrar menos. E aí você vai ter o mínimo, que é a cobrança da tabela da OAB. Mas eu não sou advogado, Salomão. Mesmo assim, você não vai estar esculhambando o mercado. Tá? Você vai estar cobrando um preço, todo mundo cobra pelo menos aquilo, o segurado vai escolher você não pelo preço, mas pela qualidade do serviço que você presta. Mas, de fato, quem não é advogado não está vinculado à OAB. Tá bom? Mas eu tenho diversos alunos que não são advogados, são administradores, trabalham como assistente social, que fazem serviços administrativos e seguem a tabela da OAB por padrão. Fica mais fácil, mas você pode seguir uma tabela diferente se você quiser, mas eu não recomendo. Tá joia? E aí, quando esse cliente fechar com você o contrato,
Você falou, ó, daqui uma semana a gente senta, eu dou mais umas explicações, ou você já pede para ele, olha, a gente te retorna em até 30 dias, tá? Salomão, 30 dias não é muito tempo para dar um retorno para o meu cliente? Ele não vai achar que eu sou incompetente porque eu estou demorando muito? Olha, 30 dias você vai acostumar o seu cliente, toda a sua carteira de clientes, tá? A esperar por até 30 dias para ter o retorno ali daquele caso. Não significa exatamente que você vai levar 30 dias para analisar. Mas se você fizer uma análise e daqui 2 horas você já liga para o cliente falando, ó, é isso, é aquilo, sabe qual a impressão que você vai passar para ele? Você vai passar para ele a impressão de que, você é muito eficiente? Não. A maioria dos clientes vão pensar, nossa, era tão fácil que em 2 horas ele analisou. E aí aquela sensação de que não precisava de advogado, no caso do previdenciário, ela é reforçada. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Porque eu já tive vários clientes, tanto meus quanto de alunos, que falam assim, poxa, nem precisava de advogado, era tão rápido que concedeu no mesmo dia. Só que ele não sabe o que você fez ali no processo para que aquele benefício fosse concedido no mesmo dia. Entende? Então, a gente tem que usar essas ferramentas, esses mecanismos, para valorizar o nosso passo frente ao nosso cliente. E isso, sim, é interessante de você fazer. E aí, quando eu peço 30 dias para o meu cliente, estou te orientando a fazer isso, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo, cara, é complexo. E outra coisa, eu tenho outros clientes para atender. Eu não fico por sua conta só. Então, se você parece que não tem muito cliente, que você não é requisitado, você também está dando uma percepção de valor a quem para o seu cliente? Você fala, poxa, ninguém contrata, eu sou o único que tem, sabe? E aí, isso não passa uma boa impressão para o seu cliente. Então, pedir 30 dias, você está ali, olha, não é simples, é difícil, preciso de alguns dias realmente para analisar. Não preciso dos 30 dias, mas como eu tenho outros clientes, eu não vivo só por conta do senhor, da senhora que está me contratando agora, eu preciso desse prazo. Normalmente eu respondo antes de 30 dias, mas eu peço até 30 dias aí para poder terminar, concluir esse atendimento. Então, isso ajuda na precificação, na organização do trabalho. Você que trabalha sozinho, imagina que você tem que fazer tudo, você tem que peticionar, você tem que fazer diligência, você tem que cumprir exigência, você tem que arrumar documentação, você tem que fechar contrato, né? Então, essa estratégia de prazo ajuda muito, tanto o cliente a ficar descansado, como assim ficar descansado? O cliente não ficar, ai meu Deus, será que é hoje, será que é amanhã? E aí, doutor? Não, dona Maria, eu já te expliquei, aqui é 30 dias, isso aqui não é casa da mãe Joana, não, me perdoem as Joanas, mas isso aqui não é casa, sabe, tem organização aqui. A gente vai ver no módulo de atendimento ao cliente mais à frente, tá? Que a gente tem um manualzinho do cliente, o que é que o cliente pode fazer, o que é que ele pode esperar. Eu vou mostrar para vocês como é o meu manual, vou deixar de modelo o manual aqui do nosso escritório para você aplicar aí na sua prática previdenciária, tá? Isso educa o nosso cliente, tá joia? Mas, dito isso, você já tem aí um script para você poder fazer essa venda, esse fechamento, o cliente assina o contrato. Olha, se você assinar o contrato, eu não vou cobrar consulta, né? Você vai usando o vou cobrar consulta se você não fechar nenhum contrato comigo. Então, você está dizendo, olha, tem uma consulta, eu abro mão da consulta se você assinar o contrato. Então, isso fica aí uma estratégia para você poder barganhar, negociar com o seu cliente e ele fecha o contrato. Tá joia? Faz sentido para você que está aí me assistindo? Você que está no ao vivo, faz sentido, gente? Ok? Você que está no gravado, comenta aqui, poxa, professor, entendi, gostei, pode comentar, não tem problema, entra no espírito como se você estivesse aí no ao vivo. Então, só recapitulando para você que está no ao vivo, está chegando agora, a gente está falando dos fundamentos para a gente iniciar na prática previdenciária. A gente começa com quem tem direito aos benefícios do INSS, quais são os tipos de segurados, vimos que a gente tem segurados obrigatórios, facultativos, os requisitos para esses tipos de segurado, quais são os dependentes, tá? Que nós vamos estudar aqui na comunidade dentro de PAP e dependentes, tá bom? Os tipos de segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, que a gente divide em 2 categorias, que é contribuinte individual autônomo, isso eu vou explicar lá na frente para você. Por enquanto, basta você saber que a gente tem o contribuinte individual, é tudo um contribuinte individual, só que tem uns que trabalham por conta própria e outros que prestam serviços
a empresa, tá? Então, a gente vai dividir isso para lá na frente facilitar o nosso estudo, tá joia? Avançando mais um pouquinho, a gente viu que a gente tem os tipos de prestação, temos os benefícios, que é a obrigação de pagar a quantia certa, né? É o valor do benefício, e serviços que são obrigações de fazer. A gente vai ter aqui, por exemplo, a reabilitação profissional, a assistência social do INSS, tá? E quais são os tipos de benefícios? A gente tem salário maternidade, benefícios por incapacidade, que se dividem em permanentes e temporários, tá? Que é o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, a gente chamava assim, mas mudou a nomenclatura. Só que, aí aqui agora eu vou te dar uma dica prática. Quando o seu cliente vier para você falando de auxílio doença, assuma que é auxílio doença e tá ok. Não seja aquele advogado chato, pedante, que fica corrigindo o cliente, né? Você até pode falar, é isso mesmo, auxílio-doença. Hoje a gente até chama auxílio-doença de benefício por incapacidade ou auxílio-doença. Os dois estão certos. Por quê? Porque quem teve o benefício concedido antes de 2019 e está ativo até hoje ainda é auxílio-doença. Tá? Então a gente não vai ser chato. Se o cliente chegar e falar assim, eu quero um aposento, é aposento. Converse a linguagem que o seu cliente entende. Tá? Não seja chato. Conversa a linguagem que o seu cliente entende. Beleza? Aí a gente vai ter o auxílio acidente, as aposentadorias, auxílio reclusão e a pensão por morte. Cada um desses benefícios a gente vai estudar dentro do PAP concessão, tá? O auxílio reclusão e a pensão por morte a gente vai estudar dentro de PAP dependentes. E mais lá para frente, tá? Aqui dentro da dinâmica aqui, didática da comunidade de previdência na prática. E os segurados, cada tipo de segurado a gente vai estudar no Dominando o CNIS, tá? Que são cursos completos que vocês têm disponíveis aqui dentro da comunidade. Tá joia? Lembrando que meu INSS, atendimento ao cliente, meu INSS, INSS digital, dominando o meu INSS, INSS digital, dominando o CNIS, PAP concessão, BPC Loas e segurado especial são cursos que fazem parte do pacote GPS Método PAC, que você também pode ter adquirido. Então, se você não é da comunidade e está vendo essa aula, é porque você adquiriu o GPS Método PAC, que são 5 cursos mais o Método PAC para processos concedidos em menos tempo, sem exigência e sem judicializar. Você pode estar tendo acesso aí também a essas aulas. Bom, cada tipo de benefício vai ter os requisitos específicos, tá? Mas nessa aula, que é uma aula de fundamentos, a gente precisa ter uma noção geral. Essa noção geral é o objetivo dessa aula, desse momento. Então, você vai ver que cada benefício tem os requisitos específicos. Você vai ver que tem benefícios que exigem carência, exigem qualidade de segurado, tá? Na verdade, qualidade de segurado. Quais benefícios que exigem qualidade de segurado? Vai exigir qualidade de segurado os benefícios de salário maternidade, tá? Salário maternidade. Vai como é que fala? Vai exigir qualidade de segurado os benefícios por incapacidade. Ok? Tem que estar na qualidade de segurado. Então, ou pagando o INSS ou dentro do período de graça que eu já explico para vocês. Tá joia? Então, salário maternidade, benefício por incapacidade, auxílio reclusão, tá? Auxílio reclusão e pensão por morte. Olha, veja aqui que aqui são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Auxílio reclusão, tá? Salário maternidade, benefício por incapacidade, auxílio reclusão, pensão por morte e também auxílio acidente. Qualquer um desses tipos de benefício, ou seja, excluindo, exceto, tá? Aposentadorias. Programadas. Veja, a aposentadoria programada é aquela que você se programa para se aposentar. Uma aposentadoria por incapacidade, você fala assim,
meu cliente vai ficar incapaz daqui 3 dias e 2 horas. Não, é incapaz, porque ele adoeceu, porque sofreu um acidente. Não era programado, aconteceu no meio do caminho e ele ficou incapaz. Tirando isso, a gente só vai ter as aposentadorias programadas, tá? E aí entra a aposentadoria normal, programada por idade, professor, por incapacidade. Não, incapacidade não é aposentadoria programada, tá joia? Então, acerta aposentadorias programadas. Então, tudo isso aqui vai exigir qualidade de segurado. Salomão, se o INSS negou porque não tinha qualidade de segurado, isso significa que no meu recurso ou no meu novo pedido, eu vou ter que provar que o meu cliente tinha qualidade de segurado? Isso mesmo. E aí a gente tem que entender quando é que esse cliente adquire ou readquire, depois que ele perde, a qualidade de segurado. Então é importante a gente saber isso, tá? A gente vai saber que, como regra, tem qualidade de segurado quem está com pagamento em dia no INSS. Então, a qualidade de segurado, ela decorre do pagamento em dia ali do INSS, de pelo menos a primeira paga em dia, tá? Salomão, mas ele pagou, mas parou de pagar tem 3 meses, já era? Não, não já era. Aí ele vai ter um outro fundamento que você vai precisar estudar, que a gente vai estudar com calma mais à frente, que é período de graça, tá? O que é o período de graça? É de graça, lembra do de graça? Olha, mulher bonita não paga nada, né? Mas também não leva. Período de graça não é assim. Período de graça é não paguei nada e estou usufruindo, não estou pagando nada nesse momento. Mas no caso aqui da Previdência, paguei em um momento anterior e esse momento anterior me permite, mesmo estando sem pagar agora, um período de graça, ou seja, um período em que eu não pago agora, estou de graça, né? De favor, mas não é isso, porque o segurado pagou lá atrás, é só para você entender, um período de graça, um período em que eu não estou pagando nesse momento, mas vou usufruir de todos os benefícios e serviços. E aí, o que é esse período de graça? É uma extensão da qualidade de segurado, que pode durar de 6 meses a 3 anos. 6 meses para o segurado facultativo, ou seja, para quem paga por livre e espontânea vontade, ou 12 meses, em regra, para os segurados obrigatórios. Mas esses 12 meses podem ser estendidos para 24 meses se o segurado tiver recebido seguro-desemprego, por exemplo, tá? Ou se ele tiver trabalhado, pelo menos, contribuído por pelo menos 10 anos ou 120 meses de forma ininterrupta, sem perder qualidade de segurado. Tá joia? É ou um ou outro, ou cumulativamente. Pode sim acumular. Então, regra geral, período de graça, 6 meses. Tá? Gente, vocês estão gostando da aula? Quem está ao vivo aqui, comenta se está gostando da aula, se está dando para aprender, se está conseguindo entender que isso aqui faz parte da nossa prática previdenciária. Isso aqui, normalmente, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, a gente passa em cada atendimento ao cliente. Só que quando você está ali no dia a dia de atendimento ao cliente, você que está aqui na comunidade, vai ter dias que eu vou mandar lá no grupo, gente, vou fazer um atendimento 10 horas da manhã online, querem assistir? E vocês vão me ver fazendo isso aqui na prática. Acontece assim numa fração de segundos, porque você já está ali na prática, você já você não vai ficar um tempão assim não, perdendo, né, perdendo tempo falando isso tudo para o segurado, não. Mas se você não souber, você vai ficar tão perdido quanto ele. E olha, o cliente percebe quando você está inseguro, tá bom? Então você precisa dessa teoria, é uma teoria necessária, é um básico que você precisa saber, o mínimo para você ir para a guerra com alguma chance aí de vitória. Tá joia? O pessoal que está no ao vivo aqui, né? Tá comentando aqui que tá gostando da didática, que a aula tá excelente. Obrigado, viu, gente? É bom, né? Ter esses feedbacks, porque a gente faz a aula para você. E aí, poxa, eu tô fazendo uma aula aqui, tipo, você não tá gostando. E o ao vivo, para quem tá aqui no Instagram no ao vivo, eu não posso comprar ainda a comunidade, não posso ser do GPS, nada do PAC, tal. E aí você entra aqui, assiste ao vivo, toda semana, tá? Você olha qual é o horário da nossa aula ao vivo. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, a gente está fazendo aulas todas as segundas, 18h30. Então, já faz aí a sua programação para toda segunda-feira, 18h30, você está numa aula aqui comigo, tá bom? Então, muito obrigado aí
Para quem está ao vivo, já deixa o joinha, já deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. E para você que é patrocinador, você que está aqui na comunidade, obrigado, porque é por sua causa que quem não pode, né, pagar, assiste as aulas, porque você investiu, a gente faz as aulas para você e no ao vivo a gente deixa todo mundo assistir. E aí a nossa forma de contribuir para quem está mais liso que sabonete ainda não pode fazer parte da comunidade, embora seja super acessível. Período básico, facultativo, 6 meses, período de graça, né? Facultativo. E aí a gente vai ter 12 meses em regra, tá? Para o segurado obrigatório. 12 meses para o segurado obrigatório. Salomão, segurado obrigatório trabalhou, né? Obrigatório. Segurado trabalhou por 120 meses. Regra padrão, gente, 12 meses, tá? Todo mundo 12 meses. Mas ele pode ter mais 12 meses se tiver 120 contribuições, tá? Eu tô escrevendo, abreviando, mas na hora que você estiver anotando isso, você sabe que esse conte aqui é de contribuições, né? Sem perder qualidade. Sem perder qualidade, ok? Sem perder qualidade de segurado. Se perdeu qualidade de segurado nesse período, esquece, não vai ter direito a essa extensão. Então, aqui, ó, 12 padrão, mais 12, eu vou botar aqui, ó, 12 do 120, ok? Ele chega a 24 meses de período de graça. 24 meses de período de graça. E se ele receber o seguro-desemprego também, tá? Ele recebeu o seguro-desemprego? Se sim, ele vai ter aí mais 12 meses, ok? Mais 12. E aí, o 24 pode chegar até 36 meses. Joia? Ele pode ter só o seguro-desemprego e não ter os 120 meses, como ele pode ter só o básico e os 12 meses do seguro-desemprego e chegar nos 24 meses de uma forma ou da outra, ou ter as três extensões e chegar aí a 36 meses de período de graça. O entendimento administrativo, ou seja, o entendimento do INSS, toda vez que a gente falar aqui na comunidade, no GPS, entendimento administrativo é o quê? O entendimento da autarquia federal INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Toda vez que eu falar assim, o entendimento administrativo é o entendimento do INSS. Como é que os servidores do INSS analisam esse caso? Como é que a direção do INSS ensina os servidores a analisar esse tipo de caso? Tem direito a 36 meses, tá? Só o empregado, ok? O segurado empregado tem direito aí a 36 meses. O trabalhador avulso não vai ter direito a 36 meses porque ele não recebe seguro-desemprego, tá joia? Aí o doméstico, se receber seguro-desemprego, vai ter, mas recebe ou não recebe? O entendimento do INSS, em geral, é que quem não vai ter direito? Não vai ter direito o contribuinte individual, tá? Ao seguro-desemprego, não. Há extensão de 36 meses aí, tá? Do período de graça. Mas, Salomão, eu já vi que na justiça, por isso que eu falei o entendimento administrativo. Há juízes que entendem que durante a pandemia, por exemplo, né, o contribuinte individual ele foi obrigado a ficar sem trabalhar, porque estava em lockdown, isolamento social, e ali alguns juízes entenderam que aquele contribuinte individual naquele período deveria sim receber a extensão do período de graça, porque ele estava, embora não recebesse, obrigatoriamente desempregado. É complicado isso, por quê? Porque se ele não é empregado, ele não fica desempregado. Ele pode ficar sem trabalho. Porém, a gente vai usar as teses que favorecem os nossos clientes. Eu posso não concordar, mas se favorece o meu cliente, eu vou utilizar. E aí, quando a gente tratar desse assunto nos modos de temas judiciais, a gente tem um módulo aqui só de atuação judicial dentro da comunidade, que você vai estudar com calma depois, tá? A gente vai entender aí os entendimentos, né, judiciais sobre os assuntos que a gente vai estar estudando aqui, tá bom? Mas a gente tem que ter esses períodos de, né, qualidade de segurado que podem ser estendidos com o período de graça. Entendido aqui, gente, o que é o período de graça? O período de graça é aquele período que, embora não haja contribuições no momento, o segurado está protegido. E ele está protegido
Se ele está protegido, ele tem direito a todos os tipos de benefícios e serviços da Previdência Social, independente dele estar pagando no momento ou não, porque ele está no período de graça. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, a gente vai ter aqui qualidade de segurado, é um fundamento. A gente vai ter período de graça. Cadê aqui? Período de graça, que é outro fundamento, tá joia? Que a gente precisa entender o que é, tá? A gente vai ter agora período de carência. Período de carência. O que é a carência, Salomão? Carência, gente, não é aquele desejo de voltar com a pessoa que te abandonou e ter uma necessidade emocional, romântica, não no INSS. Carência no INSS é a quantidade mínima de meses que você precisa, que o seu cliente precisa pagar ao INSS, para que ele tenha direito a determinados benefícios. Alguns benefícios são isentos de carência, ou seja, pagou um dia de INSS, vai ter direito. Não pagou quantidade específica da carência, pagou, tanto faz. Quais são os benefícios e o que é a carência? A carência é a quantidade mínima de meses para ter direito a um determinado benefício. E aí a gente tem períodos de carência. Quais são os períodos de carência? A gente vai ter períodos de 10 meses, tá? A gente vai ter período de 12, de 24 e de 180 meses de carência. Tá joia, gente? Quais são os requerimentos, os benefícios que tem carência de 10 meses? A gente vai ter salário maternidade, vai ter carência de 10 meses, mas não é para todo tipo de segurado. Presta atenção. Salário maternidade tem período de carência de 10 meses para o segurado especial, o contribuinte individual e o segurado facultativo. Então, tem período de 10 meses. Nós vamos estudar carência mais para frente, com calma. Eu só estou te dando uma noção geral. Por quê? O cliente chegou no seu escritório, né? E aí você fala, eu quero um salário maternidade. Acabei de parir. O cliente vem com o menino no colo. Tô com o menino no colo, doutor, e aí? Acabei de parir, o menino tá aqui, 3 meses, bonitão, tá vendo? Tô vendo, tá. Você quer o quê? Você quer um salário de maternidade? Tava pagando o INSS? Tava. Pagou o INSS quanto tempo? Eu paguei o INSS só depois que o menino tava já no bucho, já tava grávida de 3 meses quando eu comecei a pagar. Você vai perder tempo com aquele cliente no sentido de salário maternidade? Não. Puf. Salário maternidade virou bufa aqui. Por quê? Porque ele só pagou o INSS depois que engravidou. Para a gente ter direito a esse salário maternidade, a gente vai ter que provar o período de carência. E o período de carência do salário maternidade é contado 10 meses antes do parto. Então, você tem que pegar a data do parto e retroagir 10 meses, tá? Ou seja, como é que a gente fazia quando eu era servidor do INSS? Como é que a gente fazia para facilitar essa conta? O menino nasceu agora em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março. Se você voltar 10 meses, você vai ver que ele tem que ter começado a pagar ali em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, dá 10 meses. É assim que eu fazia, era um macetezinho que a gente fazia na agência para contar, para saber se a gente precisava fazer aquela análise toda do processo ou se já indeferia de pronto ali, porque não tinha carência. Mas aí o INSS negou, dizendo que não tinha carência. O que é que você precisa fazer? Você precisa provar por documentos que aquele seu cliente já possuía ali carência, tá? Carência mínima, que ele tinha ali carência mínima. Então, carência de 10 meses é do salário maternidade é exigida do segurado especial, do contribuinte individual, do segurado facultativo. 12 meses, a gente vai ter os benefícios por incapacidade, os BITs, benefícios por incapacidade temporária, ou BIP, BIT ou BIP. BIP é de permanente, BIT de temporário, tá? 12 meses, em regra, benefícios por incapacidade tem carência de 12 meses. Algumas doenças afastam carência. A gente vai ver o rol que ele é taxativo no INSS, ou é aquelas doenças, ou vai ter carência, tá? Ou tá dentro das doenças, exemplo AIDS, exemplo câncer, exemplo esclerose múltipla, afastam carência,
Tá? Não afastam carências. Doenças degenerativas em geral, em regra, não afastam carências. Tipo, doenças da idade, como Alzheimer, Parkinson, não afasta carência. Doenças autoimunes não afastam carência. E a regra geral é assim. Tá? A gente vai estudar isso dentro de papo e concessão de benefícios por incapacidade. Tá joia? Então, 12 meses. 24 meses, auxílio reclusão. Tá? O B25, que é o auxílio reclusão, ele exige 24 meses de carência desde a MP. Esqueci o nome da MP agora. 819, não sei se é 89. Desde 2019, janeiro de 2019, não se concede mais auxílio reclusão sem carência. Tem que ter 24 meses de carência, além de outros requisitos específicos que a gente vai estudar dentro do auxílio reclusão. Tá joia? E, por fim, aposentadorias. Aposentadorias em geral, tirando as por incapacidade, elas têm, né? Eu vou botar aqui B41, que é o Código de Aposentadoria Programada, tá? B42 era a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Ela exige 180 meses de carência, tá? E carência é diferente de tempo de contribuição. Carência, tá? É contado mês a mês. Se eu trabalhei um dia em março, por exemplo, meu cliente foi contratado no dia 30 de março. Vai contar 2 dias de carência ou 30 dias de carência? Vai contar 30 dias de carência. O mês de março inteiro vai ser um mês de carência para ele. Não importa o dia do mês que começou a trabalhar. Até a reforma da Previdência, a gente vai ter aqui um outro fundamento que a gente também vai estudar com calma, que é o tempo de contribuição. Tá? Até a reforma da Previdência, tempo de contribuição era contado de data a data. Depois isso mudou. Hoje, para quem trabalha depois da reforma da Previdência, se trabalhar um dia no mês, vai contar 30 dias. Isso pode ser muito vantajoso em alguns contextos, tá? E a gente precisa estar atento. Mas a regra do tempo de contribuição até a reforma é que o tempo de contribuição só era contado de data a data. Começou a trabalhar no dia 20 e trabalhou até o dia 30, aí vai contar ali 10 dias, ok? Começou a trabalhar no dia... Só trabalhou um dia, só vai contar um dia de carência. Tanto que quando a gente tira aquele extrato, quem já tirou o extrato de tempo de contribuição de um benefício de aposentadoria concedido ou negado, vai ver lá. Olha, tem ali 2 dias, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Tem lá a tabelinha, depois a gente vai estudar para interpretar as telas lá do sistema, não se preocupe com isso, mas você vai ver isso. Quem já viu, está no ao vivo aqui, comenta aqui se você já viu isso. Essa tabelinha é uma tabelinha que ela vem assim, naquela folha matricial, impressa como se fosse uma folha matricial, e você já tem lá dia, mês e ano, e aí ele vai colocando os dias, quando tem dia, quando tem mês, quando tem ano, e quais deles contou para carência, qual não contou para carência, qual tem atividade especial. É uma tabelinha muito confusa, assim, para quem não está acostumado, mas logo, logo vocês estarão aí acostumadíssimos, né, com esse assunto. Então é uma tabelinha mais ou menos assim, e aí vai explicar, ela vai trazer o tempo de contribuição em dias, meses e anos, porque é assim que é contado até a reforma da Previdência, e a gente precisa saber fazer essa contagem. Tá claro que a gente não faz essa contagem na unha, a gente usa aí programas de cálculo para fazer isso, ou planilhas de Excel. Eu prefiro programas de cálculo, tá? Depois a gente fala dos programas especificamente. Mas período de carência e período de tempo de contribuição são coisas diferentes. Tá? Não é a mesma coisa, a gente vai estudar. Então, a gente precisa saber, recapitulando aqui, a gente precisa saber qualidade de segurado, período de graça, a gente precisa entender o conceito de carência, quais são os benefícios que tem carência e quais que não tem. Você vai olhar se o seu cliente, por exemplo, seu cliente quebrou o braço e não preenche carência, você pode levar para os benefícios assistenciais. E aí, a gente vai ter aqui um módulo específico só de BPC-LOAS, tá? Benefício de prestação, benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS da Lei Orgânica da Assistência Social. Um ótimo nicho de atuação, que tem subnichos. Por exemplo, você pode atuar só com BPC-LOAS de criança autista, tá? E concessão de benefício nessa área, se especializar nisso, por exemplo. A gente vai ter o LOAS idoso, para quem tem mais de 65 anos, e deficiente. Nesse caso aqui do nosso exemplo, o LOAS deficiente,
ele é devido a quem está incapacitado para o trabalho, mas não paga INSS. Só que não basta estar incapacitado e não pagar o INSS. Eu estou falando aqui do ponto de vista do escritório previdenciário, tá? O benefício previdenciário BPC-Loas, ele é um benefício que é assistencial, ele é vinculado à assistência social, mas é gerido pelo INSS. Por quê? Porque o INSS já tem capilaridade, ou seja, ele está em todas as regiões do Brasil, a gente tem um INSS. É melhor uma estratégia de gestão. A gestão em Brasília entendeu que era melhor deixar o LOAS nas mãos do INSS, apesar de não ser um benefício previdenciário. E aí o BPC LOAS deficiente ele é devido à pessoa que tem uma incapacidade de longa duração. Salomão, qual é o conceito de incapacidade de longa duração? É uma incapacidade que tem prazo de permanência de no mínimo 2 anos. Então, se o seu cliente quebra o braço, você vai e não tem qualidade de ele tem qualidade de segurado, mas não preenche a carência de 12 meses. Né? Ah, ele quebrou o braço, Salomão. Mas ele quebrou o braço, se ele quebrou o braço, foi um acidente. Acidente não exige carência. Ah, beleza, acidente não exige carência, exime de carência, afasta a carência. Mas ele não tem qualidade de segurado, então não adianta. E aí, nesse caso, ele vai ser para o benefício assistencial. E só que o braço cola ou não cola em menos de 2 anos? Em regra, vai colar, vai encanar, como a gente diz aqui na Bahia. Não sei como é que vocês falam aí, mas aqui a gente fala ou colou ou encanou, né? Então, esse braço vai colar em 6 meses, em 1 ano. Não vai levar 2 anos para colar o braço. A não sei que o cara tivesse que fazer uma cirurgia, mesmo assim ele fica torto. Aqui, né? Às vezes você vê as pessoas que quebraram o braço, não fez cirurgia, tal, não botou tal, fica lá, né, com aquele braço todo empenado, mas colou. Colou, empenou, mas colou. Então não vai durar 2 anos? Se não vai durar 2 anos, o benefício não vai ser concedido, o benefício por incapacidade assistencial, que é o benefício deficiente, é um BPC-LOAS. Tá bom? Mas precisa ter isso. Salomão, você não falou aqui atrás, ó, quando você falou de benefício, você falou do LOAS aí atrás, por que você não colocou aqui o BPC-LOAS? Eu não coloquei o BPC-LOAS porque dentro aqui do nosso módulo, ele vai estar em papo e concessão? Não, ele vai estar num módulo específico, que é o módulo de BPC-LOAS, tá bom? A gente vai ter um módulo só para estudar BPC-LOAS. Se você quiser atuar só em BPC-LOAS, você vai conseguir atuar com esse módulo que a gente vai disponibilizar para vocês. E a gente vai ter também um módulo exclusivo de segurado especial dentro da comunidade, só para trabalhar com segurado especial. Tanto o segurado especial trabalhador rural, tá? Que é o principal, quanto o pescador artesanal. Tá joia? Não se preocupe. Ok? Ok. Beleza, professor. Já entendi os fundamentos. Eu já entendi nessa aula, né, como é que eu posso fechar meus primeiros clientes com prática previdenciária, mesmo só sabendo ali o operacional básico. E aí a minha dúvida é a fundamentação disso tudo. Onde é que a gente vai ver? Onde é que eu vou encontrar? Pessoal, dentro aqui da nossa metodologia, como vocês sabem, eu fui servidor por 10 anos, servidor do INSS. O servidor do INSS, ele, no administrativo, quem dá norma para ele são os sistemas. Você não precisa ficar preocupado com norma. Quando a gente estudar, por exemplo, petições para o INSS, você vai ver que ela é totalmente diferente das petições para o judicial. Muito diferente, tá? Por quê? Porque a gente, no administrativo, a gente vai pensar as ferramentas que melhor surtem efeito no administrativo. Então, eu sei que você que estudou direito, você que já é advogado, já advoga de anos, você se coça para botar fundamentação nos seus requerimentos, mas a fundamentação não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a documentação, tá? Só que, mesmo assim, a gente tem que saber a fundamentação, a gente tem que saber onde está essa fundamentação, a gente precisa estudá-la. A gente não vai usá-la nas nossas peças, a gente não vai ficar colocando norma, lei, no requerimento administrativo. No judicial, sim, mas no administrativo, não. Porém, eu quero trazer para vocês aqui, né, como é que é entendido, tá, a Previdência Social na Constituição Federal, para que você tenha um entendimento completo, lembrando que você vai sair aqui da comunidade especialista em direito previdenciário se você fez a opção de estar com conteúdo com pós. Então, você vai ter
todo esse conteúdo prático, operacional prático, e se você adquiriu a comunidade com a opção de pós-graduação, você vai ter também o seu título de especialista. Então, é uma formação completa. Ainda que você tenha escolhido só a comunidade, você vai estudar todo um conteúdo que é um cronograma oficial de pós-graduação, com uma grande diferença. Qual é a grande diferença? Você vai aprender prática previdenciária do dia a dia, que funciona no INSS, que vai te fazer faturar de 50 a 120 mil reais nos próximos 12 meses, que vai dar essa média de 4 a 10 mil reais por mês, tá? Com prática previdenciária. Se você quiser focar só na prática e não quiser ter o título de pós, o conteúdo é o mesmo. A diferença é que quem fez a pós vai ter que fazer as atividades, as, né, tarefinhas, as provinhas para ser avaliado e ter aí reconhecido pelo MEC aí, né, a sua especialização. E eu quero passar aqui para vocês agora a fundamentação na Constituição. O que é que você precisa entender? Como é que é a Seguridade Social na Constituição Federal, tá? Primeira coisa que você precisa entender, o que é essa Seguridade Social? Veja que eu comecei com a parte bem prática, agora vai ser um pouquinho mais teórico, mas você vai ver que tem fundamentação, que tem ligação com a nossa prática previdenciária. Primeiro, Seguridade Social, ela foi prevista, ela passou a existir no nosso ordenamento jurídico a partir de 1988. Até 1988, a gente não tinha Seguridade Social. A gente tinha Previdência, a gente tinha assistência, a gente tinha saúde de forma isolada, tá? E a Previdência Social, a Seguridade Social, ela é formada por 3 áreas que são separadas: Previdência, Assistência e Saúde. Eu costumo brincar, né, que é o PAS, Previdência, Assistência e Saúde, só que é PAS com S, aqui é a fominha da PAS aí, ó. Você lembrar, poxa, o seu professor Salomão fez lá. E aí você vai falar assim, poxa, Salomão, isso não é muito teórico para eu aprender? Cara, quando você tiver com o seu cliente, vai ter momentos que você vai precisar mostrar conhecimento sem ser pedante, né? E ele vai chegar para você e vai ter uma dúvida sobre o que é Seguridade Social. Me diga, pega bem um advogado, um especialista em Previdência Social, não saber o que responder o que é Seguridade Social? Se o seu cliente lhe pergunta, professor, doutora, eu vi na televisão falando do seguro social e Seguridade Social é a mesma coisa? Já pensou se você for numa entrevista, numa TV, né? Então eu preciso lhe preparar para isso, mas isso tem relação direta com a nossa prática previdenciária, tá? Então, quando eu estou falando de seguridade, eu estou falando de previdência, assistência e saúde. Os 3 ramos, tá? De forma unida em um ecossistema maior que é a Seguridade Social. Quando eu falo seguro social, eu estou falando de previdência. O seguro é o INSS, tá? Seguro Social, Instituto Nacional do Seguro Social, é o próprio INSS, tá? Então, quando eu estou falando de seguro social, estou falando de previdência. Eu tenho o seguro social público, que é o regime geral de previdência social, tá? Eu tenho os seguros privados, que são as previdências privadas que você pode contratar, o seu cliente pode contratar separado, tá bom? Então, a gente tem a previdência formada pela previdência, pela assistência e pela saúde, tá? É um sistema que ele é criado a partir de 1988 e a Constituição vai dizer que os direitos garantidos pela Seguridade, eles são considerados como direitos sociais. São conquistas sociais da população brasileira por estarem lá dentro do título 8º da nossa Constituição Federal. Tá? Agora, isoladamente, cada um desses sistemas já existia. E a previsão normativa da Seguridade Social nós vamos encontrar aqui, ó. Tá fazendo sentido para você, gente, estudar isso? Tem que estudar, tá? Tem que estudar, tem que entender. Vai cair na prova. Brincadeira, quem reprova é a vida. Vamos lá, ó, artigo 194 diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência. Daí que vem o PAS, previdência, assistência e saúde. Na Seguridade Social nós temos previdência, assistência e saúde. É um dever público em todas as esferas de governo público. Para o poder público é obrigatório ter serviços e benefícios relacionados à saúde, à previdência e assistência, ou à previdência, assistência e à saúde, e a participação de particulares, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, PFs e PJs, né, é facultativo, eles participam se quiser, tá? Então, por exemplo, participa da previdência privada, ter a previdência privada, ninguém é obrigado a abrir um sistema de previdência privada, mas quem abre isso está contribuindo para a Seguridade Social.
tá? Quem abre um hospital particular, mantido pelo SUS, ou que atende pelo SUS, também está contribuindo para a Seguridade Social. E quem tem uma instituição filantrópica está contribuindo para o Sistema Único de Assistência Social e também para o Sistema de Seguridade Social. Tá joia, pessoal? Então, a gente precisa entender que a Seguridade Social é um ramo, na verdade, a Seguridade Social é um ecossistema que comporta a previdência, a assistência e a saúde, tá? E aí a gente vai ter os sistemas de proteção social abrangidos pela Seguridade Social, dividido em duas categorias. E aqui eu quero que você preste atenção, porque isso se relaciona diretamente com a nossa prática previdenciária. A gente vai ter o subsistema contributivo, que é a previdência, ou seja, eu tenho que pagar previdência para ter direito aos benefícios do INSS. Se eu não pago previdência, ou eu estou em período de graça, ou eu sou dependente. Do contrário, eu não terei direito aos benefícios do INSS. Olha a teoria aqui entrando na prática, como é que funciona. Tá? Depois a gente vai ter aqui um pagamento específico, ou seja, pago diretamente pelo cidadão, há uma contribuição direta, paga uma pecúnia, né? E a gente vai ter o sistema não contributivo, que entra aí a saúde e a assistência. Quando a gente fala de sistema não contributivo e fala de saúde e assistência, minha gente, significa que a saúde e a assistência social não recebe dinheiro de imposto para ser mantido? Recebe. Mas essa separação que a gente faz no direito previdenciário entre o sistema contributivo e não contributivo, a gente está fazendo essa distinção especificamente em relação à contraprestação específica. Ou você paga diretamente para ter acesso, ou você não terá direito à previdência social. Já a saúde e a assistência, quando eu compro um determinado produto, parte daquele produto tem um imposto que vai lá para assistência social, para a saúde. Para a previdência vai também assim, mas além disso tem que ter a contraprestação específica. O segurado tem que pagar a previdência social. E aí eu volto, quando o cliente entra no nosso escritório, a gente tem que saber se ele está pagando previdência ou não, se ele está em qualidade de segurado ou não. E aí eu quero trazer aqui para vocês um exemplo para facilitar a visualização. Então aqui, ó, quando as pessoas elas chegam, por exemplo, no nosso escritório, as primeiras perguntas que a gente deve fazer visam ali identificar se elas são ou não contribuintes da Previdência Social, se é empregado, doméstico, avulso, segurado especial ou contribuinte individual. Se pagam, não pagam o INSS, estão em qualidade de segurado ou não estão em qualidade de segurado, como a gente falou nos blocos anteriores, tá? E essa informação, ela vai ser fundamental, porque a partir dessa informação é que a gente vai elaborar toda a nossa estratégia aí de atendimento para esse cliente. Ah, vai ser uma estratégia judicial, vai ser uma estratégia administrativa, vai ser recurso, vai ser novo pedido, vai ser os dois ao mesmo tempo. E ainda assim, a gente vai fazer isso não só para fechar um contrato com o cliente, mas também para a gente situar o caso dele dentro dessas estratégias, administrativo, judicial, tá? Então, imagina aí que seu Bruno chegou aí no nosso escritório com uma dúvida. Qual é a dúvida dele? Ele quer saber se tem direito a algum tipo de benefício. A primeira pergunta é, seu Bruno, você já pagou o INSS? Tá? Se a resposta for não, a próxima pergunta tem que ser, quando foi a última vez que você pagou o INSS? Quando eu pergunto isso, eu estou perguntando a ele para saber se ele tem qualidade de segurado, período de graça, se não tem. Só que eu não vou chegar para seu Bruno, que é um matuto, e vou falar, seu Bruno, o senhor tem período de graça? Você está em qualidade de segurado? Não. Eu vou perguntar do jeito que ele sabe me responder. Então, a partir desse momento, a gente vai ver se ele preenche os requisitos que a gente falou, aqueles requisitos gerais, tem qualidade de segurado, período de graça, período de carência, né? Se ele não preenche, não está perdido. Se ele não preenche os requisitos para o benefício, o que é que eu posso fazer? Eu posso ver se ele tem um CNIS, né, incompleto. Esse CNIS incompleto, eu posso ofertar um serviço de atualização de CNIS, cobrar um salário, 2 salários para ele. Salomão, mas e se ele não tiver nunca contribuiu, não tem nada? Posso ver se ele tem documentos da roça, para saber se ele tem direito a um benefício rural. Eu posso ver, falar, olha, seu Bruno, você não tem direito, mas como é que é a sua condição familiar? Ah, eu moro sozinho, tenho 65 anos. Ó, benefício assistencial ao idoso, que a gente vai estudar mais para frente. Então, assim, todo contato e conversa que a gente tem com o nosso cliente é uma possibilidade da gente fechar o contrato previdenciário com ele ou com um membro do grupo familiar dele, tá? Então, assim, a gente tem que estar atento, né, a esses detalhes
para a gente não perder clientela. Porque se você não sabe triar o seu cliente, se você não sabe, né, avaliar, juntando a teoria com a prática, né, você vai provavelmente ter menos clientes do que um advogado, um previdenciarista que sabe fazer isso. Então, você não pode desperdiçar a oportunidade que você tem de estar ali com o seu cliente, tá? Ter contato ao meu INSS dele, ao grupo familiar dele, explicar para ele de forma detalhada, mais simples, conceitos complexos como esses que a gente está trazendo aqui, de forma que você possa ali, né, fechar mais contratos. Ah, Salomão, ele não tem direito agora a um benefício, mas ele pode ter daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? E a gente pode converter também algum tipo de cliente que não é ele propriamente, mas que é alguém que ele vai indicar porque gostou ali do nosso atendimento. Agora, uma outra, né, um outro ponto que a gente precisa observar é qual é, isso aqui para quem é mais do direito, qual é a natureza jurídica da Seguridade Social para o direito. A natureza jurídica, né, significa o que isso é para o direito. Aí a gente vai voltar lá no direito constitucional, só para a gente ter uma noção. Depois, se você quiser, em outros momentos você vai aprofundar, a gente vai ter que a natureza jurídica da Seguridade Social é de direito fundamental, de segunda e terceira dimensão. Tá? Os direitos fundamentais de segunda dimensão são aqueles direitos sociais, econômicos, culturais, né, de caráter positivo, ou seja, que é imposto ao Estado que ofereça à população. Tá joia? Então, quando o seu cliente, por exemplo, bater na porta do INSS, o INSS falar assim, eu não tenho um servidor, você vai, no seu mandado de segurança, invocar, né, os direitos de segunda dimensão. É a obrigação do Estado, eu não quero nem saber que não tem servidor para fazer isso. Tem que cumprir o que está previsto na Constituição Federal. Então, cabe ao Estado implementar políticas que efetive o direito à previdência social. Já os direitos de terceira dimensão são aqueles direitos difusos, aqueles direitos coletivos, que tem ali, né, a fraternidade ou a solidariedade, e não apenas das gerações que estão agora requerendo benefício, mas das gerações futuras. Então, quando a gente faz uma reforma da Previdência, né, quando o seu cliente pergunta, vai ter mais reforma da Previdência? O que é que você vai responder? Você fala assim, claro que vai. Por quê? Porque hoje a expectativa de vida é 84 anos, mas daqui 10 anos vai chegar a 90. Daqui a 50 anos, se a gente não tiver uma reforma da Previdência, o sistema quebra. E aí a gente precisa de reformas, porque vai mudando o tecido social e aí a gente vai precisando fazer essas reformas. Então, é de terceira dimensão, porque não visa só a nossa geração, mas visa todo o coletivo, toda a coletividade presente e futura, tá, pessoal? Tá? E o parágrafo único lá do artigo 94 vai dizer o seguinte, como é que a Seguridade, então, se faz presente na vida das pessoas? A gente já viu isso aqui na nossa aula de hoje, nos módulos anteriores, né? Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: proteger pessoas em situação de risco. Então, os benefícios que a gente viu, tá? Eles vão trazer ali os princípios da Seguridade Social, implementados na prática. Quando a gente está falando de riscos sociais, toda vez que um benefício é concedido, ele visa proteger contra um risco social. Salário maternidade, qual é o risco social? A criança não ter um pai que possa, uma mãe que possa sustentá-lo. A mulher que está parida, que não pode trabalhar, ela não pode parir, tirar o menino de dentro do bucho e já no minuto seguinte, como se tivesse saído para almoçar, voltar a trabalhar. Então, é um risco social para a mãe e para a criança, sobretudo para a criança. Quando a gente fala de benefício por incapacidade, há um risco social. Qual é o risco social? É o risco daquela família que tinha um provedor que se acidentou ficar sem recursos para se manter. É um risco social. Quando a gente fala de auxílio reclusão, pensão por morte, olha, um imprevisto que aconteceu, que tirou o mantenedor daquela casa, alguém que tinha uma renda que era essencial para aquela família, mas que por não ter uma previsão legal vai ficar desamparada. Qual é o risco social aqui? Esse desamparo. Pensão por morte, auxílio reclusão. Aposentadoria, qual é o risco social? A velhice. Você vai de convir comigo que uma pessoa de 80 anos não vai trabalhar como um moleque de 20. E nem tem mais condição de trabalhar na maioria dos casos. Então, ali não é só uma questão de, vou aproveitar o resto da vida que me resta. É uma questão de proteção social. Então, gente, previdenciário não é bom, não. É massa demais, tá? Eu espero que
você tenha gostado aqui dessa nossa aula de hoje, tá bom? Vou deixar aqui no material de apoio algumas questões de concurso para você que quer treinar, tá? Essa aula não foi para concurso, tá, gente? Essa aula é de prática previdenciária, mas eu trouxe aqui, ó, no material para quem é aqui da comunidade poder fazer aí as questões e ver, avaliar se você entendeu, se absorveu ou não. Tanto esse material quanto o PDF vai estar aqui na plataforma para você baixar, tá? E a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. E aqui a Tânia tá, vai cair na prova da pós, na pós vai ter prova, mas vocês vão estar afiadíssimos, né, com a prática previdenciária. Semana que vem, 18h30, para você que estiver no ao vivo, a gente se vê de novo. Para você que está no gravado, ficou com dúvida da aula, não entendeu, comenta aqui, professor, momento tal, você disse isso, quero saber. E a gente vai avançando, vai assistindo as aulas aqui na sequência, tenho certeza que vai fazer grande diferença aí para a sua vida e para a vida de muita gente que vai ser abençoada com o seu conhecimento em prática previdenciária. Deus abençoe a todos, não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.